Mas vamos entender um pouco a questão do processo aqui. Agora vou chavear, tá? Então, eu vou mostrar um pouco de perspectiva histórica e mostrar como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Veja bem, o ponto que a gente está, que existe a tal da ciência dos dados, e essa ciência dos dados ela tem de alguma maneira sistemática abordar os dados, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui vários exemplos que no fim das contas eles são releituras da mesma coisa. Mas eu vou mostrar vários exemplos para vocês de como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Esse diagraminha que está aqui na tela, ele tem uns 20 anos, tá? Ele é o diagrama clássico de mineração de dados, tá? Ou seja, você tem os dados, você seleciona os dados que você quer minerar, aí você processa, pré-processa esses dados, transforma, minera, analisa e aí você tem o conhecimento. Tá? Onde que está o desafio disso? Para o leigo, em todas as fases. Porque já começa que ele dá um banco de dados para o pobre coitado quando dá um banco de dados. Então se o cara não sabe SQL, ele já fica ali. Né? Se ele sabe, ou seja, ela é subindo, não é à toa, é porque o nível de dificuldade é crescente. Né? Então, isso aqui é completamente inóspito para o usuário. Então, com certeza, não é esse processo que vai ser aberto para todo mundo. Né? Não é uma coisa assim, todo mundo vai fazer isso. Não vai. Dessa forma, não vai. Tá? E aí você chega nessa parte de mineração, que a gente vai aprofundar um pouco mais, você chega a uma questão de padrões e modelos que são abstrações eventualmente muito complexas. Tá? Então nós vamos chegar um pouco mais. Aí isso aqui já é uma coisa mais sistemática, assim, mas ela é igualmente complicada, né? Ou seja, eu mudei ali, eu coloquei um problema e aqui já teve uma evolução, tá? Que esse diagrama aqui, ó, cadê o problema? Não tem. Tá? Então, é uma solução em busca de um problema. E isso já aconteceu muito. Né? Você descobre lá que os passarinhos voam mais para o lado direito. E daí, não tem esquilo no céu. Né? Isso não vai resolver nada. Então tem o que já surgiu de resultado Ikiko, vocês não fazem ideia. O que eu tenho com isso? Né? Aí aqui não, aqui tem um problema. O processo ele é muito parecido, né? Ou seja, você tem o dado, preparação, a construção de modelos, que é um conceito importante que a gente vai falar, e a entrega do conhecimento, né? Então isso começou a ficar mais, a cobrança ficou maior. Ou seja, não, você não pode sair falando maluquice aí não, você tem que ser alguma coisa. Aí surgiu também, há uns 17, 18 anos atrás, surgiu o primeiro processo proposto pela indústria, que chama CRISP, né? E aí ele já tem um foco maior em você ter efetividade e o que se chama de capacidade de acionamento, né? Então vamos repassar as fases aqui do CRISP só para vocês entenderem como é que aquela pirâmide lá que era complicada, ela foi sendo engolida aos poucos. Mas vamos ver aqui, ó. Então a primeira fase do CRISP é essa aqui, ó. O que é? Entendimento do negócio. Então você começa o CRISP fazendo a pergunta, afinal de contas, qual é o seu problema? Tá? Aí, associada a essa pergunta, tem outra que é muito importante, que é você entender os dados que você tem. Nota que tem um loop que pode ser potencialmente infinito entre essas duas fases aqui. Seja porque você não entende, seja porque você não tem o dado disponível. Tá? Quando você se desvencilha disso, aí você entra numa tarefa específica, tá? E vai preparar os dados e vai modelar. E aqui tem outro loop potencialmente infinito aqui entre esses dois. Quando você sai daqui, aí você avalia e aí você entrega. E obviamente que em qualquer momento do processo você pode voltar para o início porque deu errado. Daqui a pouco a gente vai ver que esse processo já está bem mais sistematizado. Mas aqui já foi uma evolução, por quê? Porque ele não só provocou a motivação, como ele garantiu que no fim ele vai verificar se você atingiu as metas que você havia se proposto no início. Tá? Aí esse aqui já é moderno, tá? Esse aqui já tem uns 5 anos, né? Que é um processo de Data Science. Então vamos ver o que mudou na relação a esse processo e como é que isso está funcionando, né?
Então aqui você tem o mundo real, né? Tem lá, né? E aí você coleta dados, você processa dados, você limpa dados. Aí surgiu uma coisa aqui que se chama Exploratory Data Analysis, né? Que, ou seja, análise de dados exploratória. E esse conceito, ele tem uma filosofia interessante que ela é instrutiva também, porque ela diz o seguinte: quando você faz análise de dados exploratória, você deve verificar não só o que você espera que aconteça, mas estar preparado para enxergar o que você não esperava que acontecesse. E isso é uma segunda grande transição que eu tenho que colocar para vocês, tá? Por quê? Porque quando você parte para qualquer análise de dados, todos nós temos um preconceito. Eu vou falar, na verdade eu vou falar lá na frente como é que eu usei esse preconceito numa pesquisa. Todos nós temos um preconceito. Qualquer um de nós aqui que você chegar e falar assim, temos um preconceito sobre qualquer assunto que você tenha ciência dele, tá? Se você entra numa análise com esse preconceito, isso se transforma em quê? Se transforma numa indução. Você vai fazer as perguntas que você tem uma expectativa de resposta. E aí ferrou. Tá? Então, o lado interessante da análise de dados exploratória é exatamente você buscar aquilo que é inesperado, aquilo que você não achava que iria estar acontecendo. Aí é que está um desafio legal. Tá? Aí tem aqui, uma vez que você fez aqui, você desova aqui numa caixa preta horrível, né? Que é aquele fluxo desumano lá que eu mencionei para vocês. Né? É isso aqui, ó. Aquele fluxo desumano, ele chegou aqui, ó. Tá? Mas aí ele colocou duas outras coisas aqui que eu acho muito legais, né? A primeira coisa é o seguinte: isso tem que desovar para algum lugar, né? Então, seja você vai ter que apresentar isso, ou você vai ter que visualizar isso. Eu não vou falar de visualização, né? Teve até um outro curso aí que a Raquel deve ter falado de visualização, e tem a questão de relatórios, tá? Então ele coloca explicitamente a necessidade disso, e ele coloca uma outra entidade aqui que é nova e que é muito interessante, que é quem? O produto de dados. Tá? Então aqui houve uma inversão. Né? Até bem pouco tempo atrás, a gente falava de software. E o dado era uma vítima do software. Agora o dado passou a ser a parte importante e o software está ali para ser pisado. Essa transição é muito importante. Por quê? Porque o que vem do mundo são os dados, não o software. E o software não é capaz de brotar dados, mas ele tem que saber compreendê-los e tratá-los. Então aqui já começa a haver uma inversão. Vamos continuar. Aí tem um processo aqui que é muito parecido esses dois, mas ele acrescenta uma coisa aqui que é interessante, tá? Que é isso aqui, ó. O entendimento, que volta mais ou menos à tona, tá? Então, ou seja, que é você ter que ter relevância, seja lá o que você acha dentro desse processo. Então, vejam bem, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, esse aqui eu vou parar em particular. Olha o que aconteceu. Houve uma transição muito legal do processo, tá? Vocês notem que esse aqui, ó, ele é um processo onde você, olha lá, são verbos, né? Seleção, pré-processamento, transformação, mineração, etc. E ele é muito funcional. E aqui você passa a ser muito mais trabalhando o que é o dado. Olha aqui, até as figurinhas que o cara usou aqui, olha lá, o modelo, a validação, não sei o que, a comunicação, você passa a ser muito mais ligado ao dado. Então houve um crescimento da importância dos dados como era de se esperar. Mas esses processos, a gente mostrando esses processos com essa caixinha assim, parece que é tudo muito simples, né? Então fala assim, nossa, então está tudo resolvido. Não, não tem nada resolvido, tá? Por quê? Porque para cada uma dessas caixinhas computacionais, na verdade, já vem surgindo aí toda uma filosofia por trás, que é o que eles chamam de programação para pesquisa. Tá? Então, isso é um conceito bem recente, tem uns 2 anos só. Tá? E que ele é mais ou menos intuitivo, mas é interessante a gente ver como é que ele se separa aqui em preparação, análise, reflexão,
Esse aqui que é o que eu quero elaborar com vocês. E a disseminação, tá? Então, preparação, veja lá, é obter os dados e dar uma arrumada nos dados. Isso aqui é o normal. Aí aqui, ó, ele te põe num ciclo aqui de você, daqui a pouco eu vou até falar sobre as tais das metodologias ágeis aí, ele te põe num ciclo de você gerar scripts, executar, inspecionar a saída e depurar, e você fica ali naquele loop até que você mastiga o suficiente os dados. Quando você chegar numa saída que você acha que é razoável, aí você vai fazer um processo de reflexão, tá? E comparando com outros resultados, tomando notas, fazendo reuniões, ou seja, você entra tipo numa fase de descanso, é igual pão, né? Massa de pão que você mexe, mas você deixa a massa de pão descansar. É a mesma coisa aqui, tá? Então, ou seja, você tem que parar e mastigar aquele dado. Se ele não for suficiente, você volta para dentro da caixinha da análise de novo. Então, as várias caixinhas que a gente colocou ali, isso vem sendo proposto como um modelo de trabalho para aquelas caixinhas, tá? E não necessariamente todo mundo vai ter que programar, mas isso aqui é o que vai acontecer com a maioria dos profissionais. E aí, no fim, você dissemina. Isso aqui a gente já falou, né? Então, o que tem de interessante aqui? O que tem de interessante nesse modelo aqui é uma valorização, né, pervasiva da análise. Tá? E aí vem um terceiro ponto que eu quero colocar para vocês. Vejam bem, a tecnologia é efêmera. Algum dia, hoje, você pega um pacote desses comerciais de topo de linha, tipo SaaS, ele tem 300 técnicas implementadas lá. Então, o problema não é a técnica, vejam bem, o problema não é a técnica, o problema não é o dado. Qual que é o problema? É a pergunta e saber dar a resposta. Tem um desses trabalhos que eu olhei aí, que ele chega e fala assim, nós vamos falar de modelagem daqui a pouco, ele fala assim, construir um modelo. Alguém já viu algum livro de construir um modelo? Não existe. Tá? E tem uma analogia interessante para ser feita aqui, que é o paralelo entre modelos e programas de computador. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Tá? Mas a parte analítica, vejam, vou fazer um paralelo histórico de novo aqui, né? Não sei quantos de vocês se lembram, mas é razoavelmente recente, tá? Tem uns 15 anos ou coisa assim, que ainda havia toda uma indústria de curso de Word, Excel e PowerPoint. Não, mas era muito, né? Você tinha esquina sim, esquina não, você tinha um curso de Word, Excel e PowerPoint, e tinha inclusive um curso que era interessantíssimo, que era o curso de internet, né? Que ensinava a usar o navegador. Né? Essa onda vai atacar de novo, né? Vai aparecer as coisas mais esotéricas aí, quem está acompanhando esses Courseiras, não sei o quê, vai aparecer as coisas mais esotéricas, mas ela passa. Né? Porque uma vez que isso dissemine, aí isso perde o sentido. Né? Mas a capacidade analítica, isso fica. Né? Então eu acho o seguinte, cada um de vocês que tiver interesse, e eventualmente todos de alguma forma vão estar envolvidos no processo de tomada de decisão baseada em dados, então a habilidade que se busca ali é uma habilidade analítica. Tá? Bom, vamos lá. Não é isso, não é aqui, gente. Esse aqui é o ágil. Tá? Então é você ver aquele processo como uma pirâmide ágil. Eu nunca vi ágil na minha vida, gente, entendeu? Eu sou de uma época de programação estruturada. Eu não sei programar em Java, eu não sei programar em C++, eu não sei nada disso. Mas aqui tem uma pirâmide ágil, olha aí. Né? Então, o que tem na pirâmide ágil? Não sei se está dando para ler, mas aqui, ó. A base da pirâmide, o engraçado é o seguinte, é um recorte legal do processo. Tá? A base da pirâmide são registros. Né? E aí, esses registros, o que está associado aos registros? Coleta, apresentação, recuperação de registros individuais, etc, etc, etc. Aí vem o segundo nível da pirâmide ágil. Se eu falar alguma coisa bobagem, se eu falar agilmente uma bobagem aqui, vocês me desculpem, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí vem aqui, gráficos, né? Charts, né? Então você tem aqui limpeza, agregação, visualização, questionamento, tá? Aí vem o terceiro, né? Relatórios.
estruturar, ligar, metadados, rótulos, explorar, interagir, compartilhar. Tá? Previsões. Curar, recomendar, entender, inferir, aprender. E aí o topo da pirâmide. Ações. Tá? Que é direcionar, valorizar efeitos, alterações, mudanças, entregas. Aí vem a pergunta, né? Flávia, até onde você já chegou nessa pirâmide? Vamos pegar uma profissional com anos de mercado. Não vou falar quantos, porque isso é... Anos. Anos podem ser 2 anos. Ou 20 anos. Né? Até onde você já chegou nessa pirâmide? Ou seja, essa pirâmide ela tem uma característica interessante, que é a seguinte pergunta, né? Eu sou um cientista de dados, ou a minha empresa é de ciência dos dados, ou etc. Até onde eu já cheguei aqui? Até onde você gostaria de chegar? Não, até onde você já chegou? Efetivamente chegou. Não, aqui, todo mundo quer chegar nas ações. Ó. Você quer que aquela ciência dos dados, ela mude o que está acontecendo na empresa de alguma forma. Que o gestor, que o diretor, que o executivo, que alguém olhe para aquilo e fale assim, nossa, aprendi algo e vou tomar a decisão de acordo com isso. Então, esse modelo aqui eu achei legal o seguinte, que ele tem os mesmos elementos que a gente falou lá atrás, só que recortados por uma lógica meio de capability, né? Do que já foi efetivamente implantado. O cientista da informação pode inverter essa pirâmide também? Não, no caso, é um cientista. Mas aí ela não para em pé, né? Ela cai, ó. O conhecimento dele, depois usar o conhecimento e usar o caminho reverso. Pois é, rapaz, mas veja bem, tem muito, olha só, tem muito cientista que faz só um pedaço do meio disso aí, fica aquelas pirâmides tortas, aqueles, né, favela, cortiço, né, aquele troço de desbarranca. Isso acontece, né? A academia é feita para isso, você tentar fazer uns desenhos, né, elogiados, tá? Mas aqui, vamos olhar mais do ponto de vista de organização, entendeu? Você vê o seguinte, tem casos que a empresa mal tem dados, então ela fica parada aqui embaixo. Tem casos que já tem, por exemplo, quando a empresa tem o que se chama de BI, né, ela chega até os relatórios aqui, ó. Mas ela não consegue extrapolar nada daquilo. Aquilo não vira um padrão acionável em momento algum. Entendeu? Você está sempre, ou seja, o que é um BI na maioria das empresas? É um retrovisor. Você fica olhando para o passado e torcendo, não, você fica olhando para o que aconteceu. Você não consegue fazer estimativas do que está vindo. Você fica olhando para o que aconteceu. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tal, não sei o quê. Você não consegue prever. Por exemplo, hoje em dia, vamos pegar o tópico do dia. Quanto valeria um estimador de fraude? Qual que é a próxima picaretagem que vai ser descoberta? Ia valer muito, gente. Você vê aqui, ó, CPI, Polícia Federal, não sei, tá todo mundo no retrovisor. Quem só saber o que aconteceu para trás. Tá? Então, ou seja, você tem que saber o que está vindo para frente para você se antecipar. Essa que é a lógica das previsões e das ações. Tá? E isso não existe. Ok, gente? Então eu acho que isso aqui é um negócio interessante. É um recorte de reflexão muito interessante. Tá? E aí tem até, eu achei isso aqui também que eu achei bonitinho, tal, um mapa conceitual. Eu não entendi a maior parte do mapa conceitual. Tá? Mas assim, o que eu achei legal aqui, ó, são as Data Driven Applications, né? Que é o quê? Que é uma convergência entre o que se chama de ciência dos dados e a questão de Big Data. Aí aqui eu consegui juntar dois conceitos que estão sempre aí um batendo contra o outro, tá? Onde o Big Data acaba sendo uma coisa muito mais tecnológica e a parte de Data Science, sim, uma parte mais analítica, mais conceitual, mais de abstração. Tá bom?